Olá pessoal, vamos dar continuidade à série de conteúdos sobre gestão da manutenção, falando agora sobre os tipos de manutenção. Vamos começar a falar agora sobre a manutenção corretiva. Então a manutenção corretiva ela é feita sempre depois que a falha ocorreu. A opção por esse tipo de manutenção deve considerar fatores econômicos, mas não pode ser relacionado somente ao custo de manutenção. Deve-se considerar as perdas de produção. Se o impacto da falha for baixo e a troca preventiva tiver custo alto, vale a pena executar a manutenção corretiva no item que apresenta a falha. De maneira geral, a parada de equipamentos por manutenção corretiva, que normalmente não é planejada, é o que se busca evitar. Porém, quando isso não é possível, o que é infelizmente comum nas empresas, busca-se a máxima eficiência do processo desse tipo de manutenção. Para que isso ocorra o mais rápido possível e atenda às condições de segurança e meio ambiente, é preciso que a equipe esteja treinada, que as ferramentas estejam disponíveis e que os itens danificados tenham sobressalentes no almoxarifado. Vamos falar um pouco aqui sobre manutenção preventiva. A manutenção preventiva, que é feita periodicamente, ela deve ter a atividade principal de manutenção de qualquer empresa. Então, é preferível que a empresa trabalhe com manutenção preventiva, visto a outros tipos, num primeiro momento. Na verdade, a manutenção preventiva é o coração das atividades de manutenção. É o coração do setor de planejamento e controle da manutenção. Ela envolve algumas tarefas sistemáticas, como inspeções, reformas, trocas de peças, principalmente. Uma vez estabelecida, a manutenção preventiva deve ter caráter obrigatório. Se compararmos os custos da manutenção preventiva com os da corretiva, geralmente eles são mais caros, porque tem as peças, né, que vão ser trocadas e os componentes, eles devem ser reformados antes de atingirem seus limites de vida útil, ou seja, devem ser substituídos antes da sua quebra. Em compensação, a frequência da ocorrência das falhas diminui. Então tem um benefício muito grande. A disponibilidade dos equipamentos aumenta e também diminui as interrupções inesperadas da produção, que são coisas indesejáveis. Vamos falar agora de outro tipo de manutenção, que é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva é um tipo de manutenção preventiva baseado no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e dos equipamentos. Como é que se obtém esses dados? Esses dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste das peças vitais, de conjunto de máquinas e de equipamentos. Testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para substituições ou reparos de peças. Normalmente, esse tipo de manutenção é aplicado quando as peças são excessivamente caras ou quando uma parada programada do equipamento é muito difícil de ser realizada. A manutenção preditiva utiliza alguma técnica de análise ou inspeção não destrutiva, ou seja, mede alguma condição sem danificar o elemento em análise, que originará uma tomada de decisão. Então, a manutenção preditiva é muito conhecida como manutenção baseada na condição. Sempre tem um equipamento ou uma técnica associada para análise. Manutenção produtiva é uma técnica de manutenção que abrange todas as etapas do ciclo de vida dos equipamentos, desde a sua especificação até o sucateamento, e leva em consideração os custos de manutenção e a produtividade do equipamento ao longo das etapas do seu ciclo de vida. A técnica de manutenção produtiva é uma filosofia, é uma metodologia, é uma maneira de pensar. Em vez de um método de manutenção, podemos representar a manutenção produtiva como uma técnica que envolve todos os métodos de manutenção. O princípio da manutenção produtiva é que apenas as ações do departamento de manutenção não são suficientes para melhorar o desempenho dos equipamentos. Ela busca uma estreita cooperação com outros departamentos da empresa, principalmente com o de produção. Em resumo, o objetivo fundamental da manutenção produtiva
não é apenas evitar falha nos equipamentos, e sim aplicar a melhor combinação dos métodos de manutenção para que a produção não fique prejudicada, obtendo como retorno um elevado resultado econômico para a empresa, que no final é o que se quer. Vamos falar de outro tipo de manutenção, conhecido como manutenção autônoma. Esse tipo de manutenção ele é um dos alicerces de várias metodologias que são utilizadas hoje em dia. Metodologias de produtividade e redução de custos, como a TPM e o WCM, ou seja, a manutenção produtiva total ou a manutenção, a manufatura de classe mundial. A manutenção autônoma, ela vale da máxima, do preceito que da minha máquina cuido eu, que é adotada pelos operadores, que passam a executar as manutenções em primeiro nível das máquinas que eles operam. Então, esse tipo de manutenção ele está muito presente em pilares técnicos dessas duas metodologias, principalmente. Serviços estes que vão de instrução de limpeza, lubrificação, inspeções, tarefas de elementares de manutenção até serviços mais complexos, num passo mais à frente da implementação da metodologia, que envolvem, né, análise e melhoria de instrumentos de produção. Mas geralmente esse tipo de manutenção inicia-se com atividades de limpeza, inspeção, lubrificação e reapego.